Fala galerinha do YouTube, tudo bem? Mais um vídeo aí do canal do Professor Marcial. Estou gravando aí. Estou iniciando a gravação de um vídeo polêmico, né? Mais um vídeo polêmico. E o assunto de hoje é aqui, ó. Ivoti decreta situação de emergência em decorrência das chuvas. A administração municipal alerta sobre os riscos de deslizamento de barrancos e encostas. Então, o prefeito de Ivoti, o Martin, né, no Vale dos Sinos, decretou situação de emergência no município de Ivoti em virtude das fortes chuvas que atingiram a cidade nas últimas 48 horas. O decreto foi publicado na manhã desta sexta-feira, autorizando a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob coordenadoria da Defesa Civil nas ações de resposta à enchente, com o objetivo de facilitar os atos de assistência à população afetada. Né? Assunto polêmico e atual. Polêmico sim, mas atual não, né? Esse aqui aconteceu lá 16/6 de 2023, lá no mês 6, certo? Foi uma enchente que atacou aí a região e alagou uma importante área do município, uma área turística. Tá? O que alagou o Buraco do Diabo. O Buraco do Diabo está localizado aí virou uma atração turística, tá? Do município. O nome já diz buraco, né? Fica literalmente numa zona de várzea, uma zona baixa, né? No fundo de um vale. E virou um ponto turístico da cidade. Eu estou aqui no Google, no Maps do Google aqui, Google Imagens de satélite. E aqui a gente pode ver que tem um parque aqui, uma área ali de lazer que a galera vem em peso visitar e tomar chimarrão no fim de semana, certo? E por que eu estou lendo essa reportagem aqui? Por duas questões. A primeira é que o que aconteceu em julho desse ano aí provavelmente vai se repetir várias vezes ao longo da história, né? Por quê? E é para esse vídeo porque eu quero explicar, né? Por que da área ser uma área alagada já, né? E eu vou usar a imagem satélite, eu vou argumentar aqui, vou botar dados, eu vou ser altamente positivista, né, e científico, vou botar dados geográficos nas imagens aqui para comprovar e explicar o porquê esse processo de alagar aquela área alagável ali vai ser inundada várias vezes ao longo da história, né? No futuro próximo, né? Primeiro aqui vou usar primeiro aqui eu vou usar a imagem de satélite, né? Antes de começar, as pessoas têm que entender que naturalmente como é que acontece o processo, né? Chove, a água cai do céu, essa água bate na copa das árvores, bate nas folhas, no gramado, no solo, né? Bate na região na área natural, né? E essa água naturalmente vai infiltrando e vai penetrando no solo, lentamente, vai entrando no solo de uma forma gradual e lenta. O que acontece no momento que a gente constrói casas e prédios e casas? Essa área aí acaba sendo impermeabilizada, né? Imagina você construir um pavilhão aí, esse pavilhão vai ter um telhado, esse telhado vai ter uma calha, essa calha vai recolher a água da chuva, vai levar um cano, esse cano vai levar até a rua, né? Essa rua, ela provavelmente não, ela tem uma drenagem, né? Ainda mais se for asfaltada, né? Ela vai ter a boca de lobo, né? E esse teu pavilhão aí, essa água vai entrar no mesmo sistema ali da boca de lobo e essa água vai direto para os rios, arroios e, enfim, para os cursos de água que tem na região, certo? Então aquele processo que ia acontecer naturalmente da chuva cair e penetrar lentamente no solo, isso aí não vai acontecer, vai ser instantâneo, né? A gente vai pegar toda essa água dessa cobertura e vai jogar direto nos arroios e nos rios, né? Então isso é o processo de impermeabilização do solo. E vocês podem pensar lá, já pode associar automaticamente que o solo vai ficar cada vez mais impermeável no momento que a gente construir mais, né?
quanto mais a gente construir, mais impermeável vai se tornar a região e mais água a gente vai jogar para os arroios e próximos aos cursos d'água, né? Aqui eu tenho o Google me fornece essa ferramenta aqui para a gente pode ver fotos de satélite, né? E aqui eu tenho então a primeira foto, a mais antiga que ela disponibiliza é uma foto de 1985, como vocês podem ver pelas imagens aí. Não, vai ser uma imagem meio distorcida, mas ela, enfim, era a tecnologia que tinha na época, em 1985, né? Era a tecnologia disponível essa aí, tá? Vocês podem ver que isso aqui é a cidade de Voti, né? Rua principal de negócios. Estou passando o cursor aqui, né? E vocês podem ver aqui a área verde, logicamente é a área que não está coberta por casas e telhados, né? E a parte mais clara e marrom é a parte que tem telhado, né? Então vocês podem ver aqui o tamanho da cidade de Voti em 1985. Eu vou empurrar o cursor para 2023 e taratã, né? A gente tem aqui, praticamente vocês podem ver que a cidade dobrou de tamanho de 1985 a 2023, a cidade de Voti dobrou de tamanho, certo? E esse dado aí, para reforçar essa averiguação científica aqui, vou pegar dados do IBGE, né? E aqui eu peguei um PDF, e aqui no PDF vocês podem ver que Voti tinha, em 1985, uma estimativa de 10.008 habitantes na cidade de Voti, né? Dados do IBGE. E se a gente pegar um dado atual aqui, a gente tem uma estimativa de 22.983 habitantes. Isso aqui praticamente são 23 mil habitantes. Ou seja, a cidade aí ganhou de 1985 a 2022 aproximadamente 13 mil habitantes. Ela praticamente dobrou de tamanho, né? Então ela dobrou tanto urbana, tanto como urbano, né, como em população, como em casas, em bairros, né. O que acontece? Dobrou de tamanho, vamos fazer uma lógica bem simples, meio, claro, não muito científica, mas bem simples de entender. A cidade dobrou de tamanho, dobrou a quantidade de água que eu jogo nos cursos de água, né, nos cursos d'água, né. Então, Ivoti, Ivoti é uma cidade, é um divisor de águas, né. Aqui para quem conhece, saiu a luz, mas já retornou. Ivoti é um divisor de águas, para quem conhece a cidade, né, sabe que aqui onde tem o mercado Kern, né, quem vai do mercado Kern, do topo do morro, em direção à Estância Velha, tá indo lá em direção ao vale, ao Rio dos Sinos, né? Todas as águas que caem naquela área ali em direção à Estância Velha vai para o Rio dos Sinos, para o sistema Rio dos Sinos, né? E toda a água que vai do mercado Kern em direção ao centro vai para o Feitoria. Esse Feitoria aí pertence à Bacia do Caí. Mas não é só Ivoti que joga água dentro do Arroio Feitoria, tá? No Buraco do Diabo. Eu acho que a cidade que mais contribui em questão de água mesmo para o Rio Feitoria é a cidade de Dois Irmãos. Essa sim, que está mais acima, né? A gente sempre tem que pensar que o rio ele está mais acima geograficamente, né? As áreas acima também contribuem, né? Enfim, a água desce por gravidade, né? Dois Irmãos, então eu posso fazer o mesmo processo. Não peguei os dados da população, mas aqui na imagem vocês já vão ver, ó. Em 1985, o tamanho da cidade. Estou passando o cursor aqui. Vou até dar um zoom aqui, a gente pode demarcar bem certinho o centro aqui, né, da cidade. E agora eu vou pegar e vou jogar para 23. E vejam bem que a cidade de Dois Irmãos também dobrou. Eu acho que até teve mais população, né, do que a cidade de Voti. Se criaram vários bairros novos aqui em torno da Ervalda, tá aqui, né. Então toda essa galera aqui joga a sua água, né, no curso do Rio Feitoria. Para finalizar, então, qual seria a solução para as enchentes do Feitoria? Eu
Posso afirmar aqui que não vai ter uma solução fácil e simples, né? Se dobrou a quantidade de área impermeabilizada, se dobrou a população e essa galera tá toda ela jogando a água, mas tem que pensar que não é só as casas, né? O asfalto, são as calçadas, né? São as áreas fechadas, né? Toda essa água vai direto para o curso, vai ser cada dia no futuro cada vez mais frequente que essa área seja alagada, né? Com mais frequência e não precisa uma quantidade tão grande de chuva. Aquela enchente que deu aqui no dia 16, aqui no mês 6, né? Aquilo ali foi um fenômeno à parte também, né? Porque choveu aquilo ali 400 milímetros de chuva, né? E quem cuida aí a meteorologia sabe que 400 é um volume gigante, né? 400 é um volume de chuva aí para 5 meses, né, de chuva. Então, em um dia ali, em 24 horas, choveu o que era para chover na metade do ano inteiro, né? Foi uma situação fora do comum. Uh, então, essas enchentes vão ser cada vez mais normais e frequentes na região, mas isso eu quero finalizar o vídeo, né? Colocando uma situação, né? Há pouco tempo eu ando fazendo uma pesquisas da minha árvore genealógica, né? Dos meus antepassados. E eu estou lendo bastante livros, li vários livros nos últimos meses aí, sobre a colonização da nossa região, né? Eu tive várias surpresas interessantes, né? Fatos históricos, né? O primeiro fato histórico que eu já sabia, mas muita gente que vai visitar Ivoti não sabe, né? Acha que a colonização aqui na cidade começou no Buraco do Diabo, né? Na verdade, a colonização, eu estou me surpreendendo para dois destaques, né? Primeiro é de Picada Feijão, né? Picada Feijão teve uma importância muito grande, e aqui está a região de Picada Feijão. Picada Feijão teve uma importância muito grande na colonização, porque era uma região onde os tropeiros, né, e os viajantes pousavam, né, paravam antes de começar a subida da serra, né? Então, nos livros que eu andei lendo, aí, Picada Feijão é uma região muito protagonista, né, na história. Tinha inclusive pousadas, né, e áreas de descanso para gado e coisa e tal, né? Então, um pequeno centro se formou hoje em Picada Feijão, que hoje é uma região totalmente fora, né, do círculo, porque ela não é área de passagem para nada, né? Então ficou uma região meio esquecida. Acho que pro bem ou pro mal, achei interessante, né? E aqui no centro de Voti, perto da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, Voti é uma cidade predominante de católicos, né? A colonização se deu principalmente por católicos, então ao lado, próximo à igreja, a gente teve uma grande urbanização e hoje é o centro de Voti, fica próximo à Igreja Católica, né? Então, o Buraco do Diabo não foi o local onde os imigrantes chegaram primeiro, né? Inclusive as embarcações, pelo que eu pude ler aí nos livros, né? Que tinha transporte de passageiro e carga pelo rio, ele se deu mais na região aqui próxima a Lindolph Collor, né? Não aqui no Buraco do Diabo, né? Ou seja, até o transporte hidroviário, né, da época se dava mais próximo aqui da região de Lindolfo e não aqui da região aqui do Buraco do Diabo, que é uma região de várzea, né, uma região propícia para o alagamento. E o que me surpreendeu quando eu cheguei no capítulo da família Schneider, né, porque para quem não sabe, aquelas casas ali, toda aquela área era o lote da família Schneider, né? E a família Schneider, o primeiro colonizador que veio e colonizou essa região aqui da Ponte do Imperador, ele era uma família gigante, né? Uma família de 20 filhos, né? E esse primeiro Jaco Desbravador aí, que chegou em 1830, se não me falha a memória aqui de cabeça, né? Ele, ele ficou alguns anos aqui nas margens do Rio Feitoria, mas ele logo se mudou, comprou um lote e se mudou para uma região que hoje a gente chama de Picada Schneider, que inclusive é próximo de Picada Feijão, né? Picada Schneider fica aqui, né? Essa área aqui se chama, essa localidade aqui se chama Picada Schneider. Muitos descendentes da família Schneider, enfim, o cara tinha 20 filhos, né? Quando deixou 20 filhos para trás, né? Dá para imaginar que
tem muitos descendentes da família Schneider, né? E para quem duvida que eles abandonaram essa região, eu que nasci em Ivoti e vivo há muitos anos, eu conheço Ivoti há 40 anos, né? Tenho 40 anos de idade, mas eu posso fazer um relato aí de no mínimo 30 anos, porque minha família se deslocava muito por essa região aqui. Isso aqui era o Buraco do Diabo em 2002, era uma região toda abandonada, as casas estavam... Era uma região abandonada, né? As casas estavam abertas e abandonadas, e o mato crescia, e o telhado tinha desabado de muitas casas, né? Porque o senhor lá, o Joseph Schneider, se não me engano o nome era dele, né? Era Joseph Schneider. Ele logo pegou, acho que não dizem um relato lá dos livros que eu li, mas provavelmente ele foi vítima de uma enchente. E aí, quando ele viu que a coisa não ia prestar aqui, ele deve ter comprado áreas mais altas, mais elevadas, para ir morar num lugar mais sossegado, né? E ter abandonado aquela região, né? Solução barata não deve ter, né? Fazer drenagem do rio não é uma solução barata. Dragar o rio, né? No caso, tirar o fundo do leito, né? E dobrar a área de escoamento não é uma solução barata e eu acredito que não seja uma solução. Uh, eu acredito que não seja uma solução viável economicamente, né? É claro que a gente mora no Brasil, né? E gastar alguns milhões de reais para consertar uma coisa que eu não sei se seria prioridade ou valia a pena fazer, né? Claro que gastar esses milhões, a gente sabe que a coisa pública no Brasil não anda muito parelho com a lógica, né? Capaz de querer gastar milhões. Em Lindolfo Collor foi feita uma dragagem do rio há pouco tempo atrás, eu acho que não deu 10 anos ainda. E Lindolfo continuou alagando e vai continuar alagando as regiões próximas ao rio, né? Porque não tem o que fazer, né? É uma área de várzea e a várzea é para isso mesmo, para alagar. E vai alagar cada vez mais, graças à população que vem morar próximo às margens. Quem é que tá ali?